Bem-vindo ao Natureza e Plantas em Foco, o seu espaço para explorar o incrível mundo das plantas e da natureza. Aqui você vai descobrir dicas de cultivo, curiosidades sobre espécies únicas e aprender mais sobre o equilíbrio natural ao nosso redor. Se você ama a beleza das plantas e quer se conectar mais com a natureza, está no lugar certo. Prepare-se para mergulhar nesse universo verde com a gente. Vamos falar sobre algo que todos nós já notamos, mas talvez não tenhamos parado para entender completamente: como as estações do ano afetam as plantas. As plantas, assim como nós, sentem as mudanças de temperatura, luz e umidade ao longo do ano, e esses ciclos têm um impacto profundo no seu crescimento, floração, frutificação e até na forma como elas se preparam para sobreviver aos momentos mais difíceis, como o inverno. Então, hoje a gente vai mergulhar nesses ciclos da natureza e entender como as plantas respondem a cada estação do ano. E acredite, o comportamento delas é muito mais fascinante do que parece. Primavera, o despertar. Vamos começar pela primavera, essa estação que é praticamente sinônimo de renascimento e florescimento. Quando pensamos em primavera, automaticamente imaginamos árvores floridas, campos verdes e aquele clima de renovação no ar, né? Pois é, e não é à toa. Na primavera, as plantas saem do estado de dormência que viveram no inverno. As temperaturas começam a subir e os dias ficam mais longos, o que sinaliza para as plantas que é hora de acordar. Mas como elas sabem disso? As plantas possuem um mecanismo incrível chamado fotoperíodo, que é a capacidade de perceber a quantidade de luz que recebem durante o dia. Isso faz com que, conforme o número de horas de luz aumenta, elas comecem a despertar. A fotossíntese, que é o processo pelo qual elas produzem energia, se intensifica graças à maior quantidade de luz disponível. É nessa fase que vemos um crescimento acelerado de folhas e caules, preparando a planta para o seu grande espetáculo, a floração. Agora você pode se perguntar: por que as plantas florescem exatamente na primavera? Isso tem a ver com a reprodução. A primavera oferece as condições ideais para que as flores apareçam, atraiam polinizadores, como abelhas, borboletas e até o vento em alguns casos, e finalmente, permitam que a planta se reproduza. Sem flores não há frutos e sem frutos, não há sementes para garantir a continuidade da espécie. E falando em flores, cada planta tem o seu momento certo de desabrochar. Algumas florescem logo no início da primavera, como as cerejeiras, enquanto outras esperam até mais tarde, quando as temperaturas estão um pouco mais altas. Essa variedade é o que torna a primavera uma estação tão colorida e diversificada. Verão, o apogeu do crescimento. Com a chegada do verão, as plantas já estão bem estabelecidas, e agora a prioridade delas é crescer e, em muitos casos, produzir frutos. A luz solar intensa e o calor ajudam a acelerar o processo de fotossíntese, o que faz com que as plantas acumulem bastante energia. O resultado disso? Elas crescem como nunca. O verão é a estação da abundância. Se você já cultivou uma horta, sabe que essa é a época em que as plantas frutíferas, como tomateiros, aboboreiras e pimenteiras, estão no auge da produção. Mas claro, nem tudo é fácil. As plantas também enfrentam alguns desafios no verão. O calor excessivo pode causar estresse hídrico, ou seja, elas perdem mais água do que conseguem absorver. Por isso a irrigação é tão importante, especialmente em regiões onde o clima é mais seco. Além disso, no verão, a planta está em um estágio em que precisa proteger suas folhas e frutos de pragas e doenças. O calor e a umidade criam um ambiente perfeito para o surgimento de fungos, pulgões e outros invasores. Então, nesse período, as plantas investem em mecanismos de defesa, como a produção de substâncias químicas que afastam predadores ou o engrossamento da casca dos frutos. Mas o que é mais interessante é que, enquanto algumas plantas estão focadas na frutificação, outras já começam a preparar o terreno para o que vem a seguir. Por exemplo, árvores caducifólias que perdem suas folhas no outono, começam a armazenar nutrientes nas raízes e nos troncos, para que possam sobreviver ao inverno que se aproxima. É um ciclo de planejamento que acontece antes mesmo da chegada da nova estação. Outono, a transição. E aí vem o outono, uma das estações mais belas e ao mesmo tempo mais simbólicas. No outono, as plantas começam a desacelerar. O fotoperíodo diminui, ou seja, os dias ficam mais curtos, e as temperaturas começam a cair. Isso é como um sinal para as plantas de que o ciclo de crescimento está se encerrando. Muitas plantas que frutificaram no verão agora estão maduras e prontos para serem colhidos. Talvez o fenômeno mais marcante do outono seja a queda das folhas nas árvores caducifólias. Mas você já parou para pensar por que as folhas caem? Isso é uma estratégia de sobrevivência.
Durante o inverno, quando a água pode estar escassa e as temperaturas muito baixas, manter as folhas seria um gasto de energia muito alto. Então, as plantas preferem se livrar delas e entrar em um estado de dormência até que o ambiente se torne mais favorável novamente. E claro, é no outono que vemos as cores mais vibrantes nas árvores. Isso acontece porque, conforme as folhas vão perdendo sua clorofila, o pigmento verde, outros pigmentos, como os carotenoides, que dão os tons amarelos e laranjas, e as antocianinas, responsáveis pelos tons vermelhos e roxos, ficam mais evidentes. É como se a planta estivesse se despedindo do ciclo de crescimento de forma gloriosa. Outra característica importante do outono é que, para muitas plantas, essa é a época de dispersar sementes. Seja pelo vento, pela água ou com a ajuda de animais, as sementes são levadas para longe da planta-mãe para que possam germinar quando as condições voltarem a ser favoráveis. É uma preparação para o futuro, mesmo que o presente pareça estar chegando ao fim. Inverno, o período de dormência. E finalmente chegamos ao inverno. Muitas pessoas veem essa estação como uma época de morte para as plantas, mas na verdade, o que acontece é que elas entram em um estado de dormência. É como se as plantas hibernassem. A fotossíntese diminui drasticamente e o crescimento quase para. As árvores sem folhas parecem estar mortas, mas na verdade estão apenas economizando energia. No inverno, as plantas perenes, aquelas que não perdem as folhas, também desaceleram seu metabolismo. Elas continuam funcionando, mas de forma muito mais lenta. Isso porque a luz solar é mais escassa e o frio impede que os processos químicos dentro da planta aconteçam com a mesma eficiência. Agora, uma coisa interessante é que durante o inverno, algumas plantas realmente precisam de um período de frio para poderem florescer na primavera. É o caso de muitas frutíferas, como as macieiras e as pereiras, que só produzem frutos de qualidade se passarem por um período de baixas temperaturas. Esse processo é chamado de vernalização, ou seja, o frio não é só um obstáculo, ele também tem um papel importante no ciclo de vida de muitas espécies. E enquanto muitas plantas estão em modo de espera, as sementes que caíram no outono começam a se preparar para germinar assim que o clima esquentar. As baixas temperaturas do inverno quebram a dormência dessas sementes, garantindo que na primavera, elas possam brotar com força total. A importância dos ciclos. Agora que a gente passou pelas 4 estações, dá para perceber como os ciclos da natureza estão intimamente ligados ao desenvolvimento das plantas, né? Cada estação tem seu papel crucial. A primavera é o despertar, o verão é o auge, o outono é a preparação e o inverno é o descanso. Esses ciclos garantem que as plantas possam se adaptar às mudanças do ambiente, maximizar seu crescimento e garantir a perpetuação da espécie. Se as plantas não respeitassem esses ciclos, a vida delas seria muito mais difícil. Imagine uma planta que tentasse crescer e florescer no inverno rigoroso, ou que não soubesse armazenar energia suficiente no outono para sobreviver. Seria quase impossível para ela completar seu ciclo de vida de forma saudável. Então, da próxima vez que você observar uma árvore perdendo as folhas ou um campo florido na primavera, lembre-se de todo o planejamento que a natureza faz para que isso aconteça. As plantas, silenciosamente, seguem seus ciclos ano após ano, sempre se adaptando às condições ao redor e encontrando maneiras de sobreviver e florescer. E isso não é só importante para as plantas em si, mas para todo o ecossistema. Afinal, elas são a base da cadeia alimentar e o suporte para muitas outras formas de vida, incluindo a nossa. Entender esses ciclos nos ajuda a cuidar melhor do nosso meio ambiente, respeitar os ritmos da natureza e, claro, nos inspirar com a incrível resiliência e beleza do mundo natural. Espero que esse mergulho pelos ciclos das plantas tenha sido interessante para você. Se gostou, já sabe, se inscreve no canal e até a próxima!